Fala pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender a como fazer alguns tratamentos no CPF. Pode ser que você tenha um CPF dessa maneira, com 9 dígitos, e queira que ele fique assim, com 11, para você fazer uma consulta no API ou fazer algum tipo de padronização. Você também pode querer que ele fique com essa máscara, com os pontinhos e com o tracinho. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje, logo depois da vinheta. Como eu já falei em vídeos anteriores, nosso primeiro objetivo é planejar aquilo que a gente quer fazer. Vamos supor que a gente quer chegar nesse formato, aqui é a máscara do CPF com os pontos e o tracinho. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas etapas. Primeiro, eu vou verificar se o CPF tem 11 dígitos. Se ele tiver, beleza. Se ele não tiver, o que é que eu vou fazer? Eu vou complementar com zeros em sua frente, ou seja, à esquerda. Então, se eu tenho apenas 9 dígitos, e a gente sabe que o CPF ele tem que ter 11 dígitos numéricos, então eu tenho que acrescentar 2 dígitos aqui na frente dele, 2 zeros. Depois, eu vou fazer o quê? Eu vou extrair os 3 primeiros dígitos, vou colocar um pontinho, depois eu vou extrair o dígito de 4 ao 6, vou colocar depois um pontinho, o dígito de 7 a 9, vou colocar um tracinho, e por fim, eu vou acrescentar os 2 últimos dígitos, formando a minha máscara aqui do CPF. Vamos ver então agora botar essas etapas na prática. Aqui eu coloquei, obviamente não são CPFs válidos, de 5 até 11 dígitos para a gente fazer um trabalho em cima disso. Vamos aqui na nossa guia dados, de tabela intervalo. No caso aqui, nós temos um cabeçalho, que é ali a marquinha do CPF. Ele vai carregar aqui para a gente. Pronto, está carregado. O que é que a gente vai fazer? Eu vou adicionar a coluna personalizada. Aqui eu vou dar um nome para minha coluna. Vamos chamar ela de CPF correto. Ok? E aí eu posso criar um conjunto de um let e um in para ajudar a gente a declarar variáveis. Então eu vou dar o let, espaço, Shift Enter para criar umas linhas. O in, um espaço, um Shift Enter. Pronto. A minha primeira variável vai ser a minha vcol. O que é que a vcol vai ser? Vai ser o tratamento inicial da coluna. Que coluna é essa? O CPF. Só que se eu colocar para retornar o vcol, vai ser uma coluna igual aqui à do CPF. O que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar um test.from, porque o meu objetivo é o quê? Transforme o teor dessa coluna, a coluna CPF, em texto. Para quê? Para que eu possa usar depois as funções de texto. Agora eu vou colocar um teste.padStart. Por quê? O objetivo aqui é eu verificar o texto que eu tenho aqui, no caso, o resultado aqui da minha coluna CPF. Aí eu vou colocar quantos caracteres eu quero que tenha. A gente viu que a gente quer que sejam 11 caracteres, que são o número de caracteres do CPF. E depois eu preciso colocar qual vai ser o caractere que vai completar o meu texto à esquerda, caso o número de caracteres não seja igual a 11. No caso, seria o 0. Só que a gente tem que colocar o 0 como texto, então eu tenho que colocar ele aqui entre aspas. Posso fechar o parêntese, aqui eu já tenho o valor. Vamos fazer um teste e ver, por enquanto, qual o resultado que a gente tem. Basta eu colocar aqui depois do in, o vcol, e eu vou dar um OK. Ele vai processar e vai trazer para a gente aqui a nova coluna. Veja que, se você precisasse apenas que ele ficasse com os 11 dígitos, já teríamos aqui a nossa resposta. Ok? Eu vou abrir porque a gente não quer exatamente isso. A gente quer que tenha lá a máscara. Então, eu vou dividir em 4 partes aqui para facilitar, certo? A nossa verificação. Que partes são essas? A primeira parte vai ser os 3 primeiros dígitos. A segunda parte, os 3 dígitos seguintes, do 4º ao 6º. A terceira parte, os próximos 3 dígitos, então do 7º ao 9º. E a parte 4 vai ser
os meus 2 últimos dígitos. Quando eu quero extrair alguma coisa de um texto, no caso dos primeiros caracteres de um texto, eu posso usar o teste.start. Aí, o que é que eu preciso colocar nele? Qual é o texto? Então, vcol. Então, já facilitou ali para a gente não ter que ficar reescrevendo toda hora. E eu vou dizer quantos caracteres eu quero extrair. No nosso caso, eu quero extrair 3. Só um detalhezinho que eu esqueci aqui. Sempre que você finalizar uma etapa, você vai colocar vírgula. Exceto na última aqui, antes do IN, que no caso vai ser o nosso VCPF. Então, por enquanto aqui, o que é que eu fiz? Eu extraí os 3 primeiros dígitos lá do meu CPF já com 11 caracteres. Depois, eu quero extrair o dígito do 4º ao 6º. Então, o que é que eu vou fazer? Teste.middle, porque eu quero pegar um texto lá do meio, certo? Qual o texto que eu quero trabalhar? Vai ser a minha vcol. E aí, depois eu vou dizer a partir de que número eu quero trabalhar. No caso aqui, você vai colocar o seguinte. Eu quero a partir do 3º. Então, ele vai pegar do 3 em diante. No caso, o que está depois do 3. Então, é 3,3. Então, a partir do 3º, ou seja, do que vem depois do 3º, você vai me extrair 3 dígitos. Então, o 4º, o 5º e o 6º. Vou colocar aqui uma vírgula. A gente pode reaproveitar aqui a nossa fórmula de cima. Por quê? Porque a gente agora quer também do meio 3 dígitos, só que começando a partir do 6º. Então, ok. Certo? E agora, o que é que eu quero? Os 2 últimos dígitos. Então, eu vou botar um teste.end. Vou abrir o parêntese. Qual o texto que eu quero? A minha vcol. Quantos dígitos eu quero? 2, que são os 2 últimos. E agora, eu só preciso montar aqui o meu CPF. Como é que eu faria aqui? Então, eu quero a parte 1, certo? O i comercial, para indicar que eu quero fazer uma concatenação. Entre aspas, porque eu quero que seja um texto. O ponto, certo? Outro i comercial. Vou juntar agora com a parte 2. Outro i comercial. Vou juntar com mais um ponto. Outro i comercial. Eu vou juntar agora com a minha parte 3. Outro i comercial. Agora eu quero acrescentar o tracinho. E, por fim, um i comercial e a parte 4, que são os meus 2 últimos dígitos. Ok? E o que é que eu quero trazer depois? O que é que eu quero de resultado? Agora eu quero a minha VCPF. Ok? Eu falei, faltou aqui as vírgulazinhas, que vai ter que estar ao final de cada variável, exceto a última. E agora, quando eu der o OK, ele já vai conseguir transformar aqui o meu CPF para aquele formato lá de máscara. Então, eu consegui fazer a transformação que eu queria. Se esse vídeo foi útil, dá o like. Não esquece de comentar aqui embaixo se você gostou, se você não gostou, se você tem uma sugestão de vídeos novos para serem feitos, que a gente vai procurar atender dentro do possível. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber sempre que tiver alguma novidade, uma informação. Ok? Muito obrigado e até a próxima.